Oi pessoal, eu sou o Alessandro e como eu comentei num vídeo recente aqui no canal, eu estou muito atrasado com as mensagens, estou fazendo um esforço de colocar as mensagens Marvel e DC em dia. Semana passada eu consegui colocar as mensagens do Homem-Aranha em dia. Eu não li Homem-Aranha desde o iniciozinho da Guerra Civil 2 e li agora até o número 19, né, a última edição lançada no Brasil. E lendo esse bolo de revistas, eu li uma das sagas mais comentadas do Aranha nos últimos tempos, que é A Conspiração do Clone, que foi publicada nos números 16, 17, 18 e 19 da revista mensal do Homem-Aranha. A palavra clone, ela traz muitas reações aos fãs mais antigos do Homem-Aranha. E a maioria dessas reações não são positivas, porque ela remete à malfadada história dos anos 90, a saga do clone. Para quem não sabe o que é a saga do clone, é uma história dos anos 90 que dura bastante tempo e que remete a uma história do Aranha da década de 70, pós-morte da Gwen Stacy. Vou fazer um resumo bem breve, né? Nessa história da década de 70, o professor Miles Warren, ele era apaixonado pela aluna dele, pela Gwen. Então ele faz um clone da Gwen. E ele culpa o Aranha pela morte da sua amada. E ele também clona o Homem-Aranha. E esse clone, ele tinha as mesmas memórias do Peter Parker. E os dois se enfrentam, é claro. E ao final da história, esse clone é dado como morto e o Peter segue a sua vida. Nos anos 90, na saga do clone, é revelado que esse clone não morreu. Ele sobreviveu, achando que era o Peter Parker, chegou na casa do Peter, viu que estava lá o Peter com a tia May, estava lá o Peter, e falou, cara, então eu sou o clone. Então ele resolve ir embora e adota o nome de Ben Reilly. E na saga do clone, o retorno do Ben Reilly, ele volta porque a tia May está morrendo e ele quer pelo menos ver os últimos momentos daquela que ele sabe que não criou, mas que ele tem memórias boas dela. O seguinte, né? No decorrer da história é dito que, na verdade, é esse que nós achávamos que era o clone, que é o verdadeiro Homem-Aranha, e o Aranha que nós acompanhamos durante todas essas décadas, na verdade, era o clone. É claro que isso foi revertido depois, mas a saga durou bastante tempo. Inclusive, esse Ben Reilly assumiu o manto de Homem-Aranha após ter tido a identidade de Aranha Escarlate, e tem várias coisas bem confusas na saga. Eu comecei a ler quadrinho logo antes dela ser publicada, então eu tenho um olhar nostálgico para essa saga do clone que acaba passando por cima dos defeitos. Particularmente, eu gostava muito do Aranha Escarlate e eu lamentei a morte dele. Ben Reilly morre ao fim da história. Bom, agora, 2 décadas depois, o Dan Slott, que é o atual roteirista do Aranha, ele resolve mexer no vespeiro e fazer uma história que retoma a saga do clone. Há bastante gente que não gosta do trabalho do Slott no Aranha. Eu, particularmente, curto bastante, principalmente a fase Homem-Aranha Superior, que eu achei muito boa. Mas, no geral, eu acho que ele tem ideias interessantes, ele coloca o Peter em situações diferentes, ele trabalha bem os coadjuvantes. O ponto fraco dele são os desfechos, não tem como dizer, né? E na conspiração do clone, nessa história aí que eu li essa semana, o saldo é o quê? Para mim, o saldo é bastante positivo. Vamos a uma sinopse do que aconteceu aqui. O que acontece é o seguinte: uma empresa ela surge com uma grande proposta, curar toda e qualquer doença. E realmente parece que está dando certo. Né? Um funcionário do Peter sofre um acidente de trabalho. Isso acontece logo antes da conspiração do clone começar. E ele, por se sentir responsável, né, o Peter hoje é dono de uma empresa, por se sentir responsável pelo acidente de trabalho do funcionário, ele banca esse tratamento novo, experimental, que essa empresa oferece. O tratamento funciona, o cara volta à vida, né? E só que acontece o seguinte, né? O sentido de aranha do Peter ele começa a ser ativado toda vez que ele chega perto desse ex-funcionário. Então ele resolve investigar a empresa. E a partir daí veio uma profusão de acontecimentos. E agora eu vou me permitir dar spoilers, né, da história. Vamos lá. A primeira coisa que acontece é que o pai do Jameson, que é o atual esposo da tia May, ele está à beira da morte. E ele morre na história. O Peter recomenda que ele não aceite esse tratamento experimental que o Jameson, inclusive, quer bancar, porque ele está desconfiado, o sentido de aranha dele é ativado quando ele chega perto de alguém. Cara, então
ele morre por não ter esse tratamento. E a história começa, a cena de abertura é o velório do marido da tia May. E o Jameson culpando o Peter pela morte do pai dele. Cara, essa cena aqui, ao meu ver, é forte, né? E mexe com esse senso de responsabilidade do Peter. E o seguinte, né? O Peter, ao investigar, e agora ele vai mais a fundo, né? Ele descobre que realmente há algo errado, né? Ao se infiltrar na empresa, ao descobrir o que está por trás, ele vai descobrir que quem está como é chefe da empresa, quem é responsável pelo tratamento é o Chacal, que é aquele professor Miles O'Hare, que foi o que clonou a Gwen, fez o clone dele no passado, né? E só que esse Miles O'Hare tá com visual novo. Inclusive é esse visual aqui da capa. Deixa eu pegar aqui uma imagem que vai aparecer melhor, esse novo visual do Chacal. Que ele tá, parece que rejuvenescido, tá mais jovem. Claro, rejuvenescido mais jovem, né? Tá mais forte, tá mais jovem. Olha só, esse aqui é o novo visual dele. É esse personagem aqui. Bom, o Chacal tá por trás, então parece que tem clone na área, né? E esse Chacal, aqui de novo, né? Tô falando que essa parte é a parte que eu tô revelando spoiler. Ele vai se revelar sendo ninguém menos que o Ben Reilly. Sim, o Aranha Escarlate que morreu no final da saga do clone. Cara, e aqui a gente, caramba, né? Tudo bem que a galera tinha visto spoiler de quando saiu nos Estados Unidos, mas é um personagem importante vindo, estando de volta na história do Aranha aí, né? E essa história, a conspiração do clone, ela tem alguns elementos bem legais. Primeiro, é um bom uso da cronologia. O Slott faz isso muito bem, né? E ele costura a história não só a partir da saga do clone da década de 60, da saga do clone da década de 70, da saga do clone da década de 90, mas também a partir de vários elementos que ele colocou nessa fase dele do Aranha. Por exemplo, tem elementos do Aranha Verso, tem elementos do Homem-Aranha Superior, da Spider-Gwen, que é uma personagem que apareceu na história do Aranha Verso. Cara, há muita coisa aqui. Há muita coisa aqui. Cara, e tem algumas sequências com ideias muito legais. A forma que o Ben Reilly, por exemplo, passa a controlar o Chacal. Cara, é muito legal. E o que acontece? De novo, tô dando um spoiler, né? O Ben Reilly, ele está sendo toda hora ressuscitado pelo Chacal. Como assim ressuscitado? O Chacal tem uma técnica que ele consegue clonar a pessoa e consegue, inclusive, fazer com que esse clone tenha as memórias do último momento, né? O clone tem a memória da própria morte, da morte do original. Então, o Chacal vai testando, ressuscitando o Ben Reilly mais de 20 vezes. Agora imagina que tortura. Você mais de 20 vezes lembrar da sua morte, da última, que foi causada porque o Chacal ressuscita, a experiência não dá certo, ele mata. E isso é óbvio que vai enlouquecendo o Ben Reilly, né? E de repente o Ben Reilly escapa e ele clona o Chacal. E ele cria, sei lá, várias versões do Chacal, do Miles Warren, e ele faz uma coisa que é muito interessante, porque os clones, para ficarem vivos, eles têm que tomar uma pílula todo dia. E ele diz pro Chacal, ó, se você, para aqueles 6, 7, sei lá, tem essa pílula, sei lá, você acha que você não é o clone? Toma, mas será que você vai sobreviver esse dia? Cara, isso foi muito legal. Então, todos eles têm medo de não ser o original e deixar de tomar a pílula e morrer. E essa forma de ressuscitar o Ben Reilly, cara, foi muito assim, interessante porque explicou o motivo da mudança. O cara enlouqueceu, ele foi uma forma de tortura terrível, né? Reviver constantemente os últimos momentos, né? Cara, terrível isso, né? Você morre, é ressuscitado. Bom, a história também, ela toca em aspectos, não só um, né? Que são muito importantes na personalidade do Peter. A culpa pelos mortos, né? Por aqueles que ele deixou morrer, o que é oferecido para ele é consertar, né? Ele deixou pessoas morrer no passado, agora é possível consertar. E também o desejo de salvar todos. E outra coisa, assim, né? Já falei, mas eu quero frisar. Trouxe o Ben Reilly de volta. Eu sei que esse negócio de trazer personagens dos mortos é ruim nas histórias em quadrinhos, mas, cara, eu gostava muito do Ben Reilly. Eu acho que foi um erro muito grande matá-lo ao final da saga do clone, né? Eu sou dos que torciam pra ele
ele voltar. Acontece que ele não é o personagem que eu aprendi a gostar, né? Ele foi vilanizado, ele foi enlouquecido, é um cara que, pô, é um vilão, enfrentou o Homem-Aranha agora. Pô, o Peter e o Ben tinham uma relação de irmãos que era muito legal. Só que eu imagino, agora, depois dessa história, o Aranha Escarlate, o Ben Reilly, ganhou uma mensal. Não foi publicado aqui no Brasil, nem anunciado ainda se vai sair, mas eu imagino que vão trabalhar uma estrada de redenção, vão mostrar como redimir esse personagem. Eu quero saber como, porque é um personagem que eu gosto bastante. Bom, ao fim e ao cabo, a resolução foi abrupta, como é comum nos finais do Dan Slott, mas a trajetória valeu a pena. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da arte de Jim Cheung, que desenha boa parte das edições. Na verdade, essa saga nos Estados Unidos ela saiu intercalada. Então, a minissérie, a Conspiração do Clone, e a mensal do próprio Aranha. Deixa eu mostrar. E a edição 19, na verdade, ela funciona como um epílogo. E sem esse epílogo, a história não conclui tão bem. Aquele elemento do final abrupto fica mais forte. Mas lendo o epílogo, a coisa fica bem melhor, pelo menos ao meu ver. Bom, tá aí. Esses são os meus comentários sobre a Conspiração do Clone, história mais recente do Homem-Aranha publicada aqui no Brasil, e que, com essa ressalva de pequenos tropeços do Slott na resolução, podia ter o elemento catártico melhor, eu gostei bastante. Parando então por aqui, peço que se você gostou, deixe aquele teu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.